Oi pessoal, professor Russo Born, Geografia, vamos lá para o terceiro ano então. Prazer enorme em falar com vocês, espero que vocês estejam protegendo-se em suas casas, né? Cuidando dos seus pais, cuidando dos seus avós. Estamos vivendo um momento bastante diferenciado, que é justamente então algo que vai ficar na sua memória, né? Que é então esse momento de coronavírus e de uma necessidade de resguardo, né, de isolamento social e muito importante sob recomendação da Organização Mundial de Saúde, ok? Então, vamos para a nossa aula de Oriente Médio, olha só, nós estamos então na módulo 3 da sua apostila, nós estamos então na página 152 da sua apostila, ok? Na frente 3 de Geografia. Então, vamos lá para o Oriente Médio, aspectos naturais, humanos e econômicos dessa região. Vamos lá, então? Queria trazer para dividir com vocês essa imagem que eu achei genial, né? Então, nós temos aqui no Irã, região do Oriente Médio, vamos dar uma olhadinha. Inscrições para homem-bomba, né? Olha só. Então, eu quero ser um homem-bomba, posso fazer uma demonstração? Olha só, um negócio, então... Trata-se como, né, parece uma cena engraçada, mas essa região vive em um conflito de décadas, ok? Imagina só um país que está em conflito durante mais de 20, 30, 40 anos. Então, realmente, isso dá um abalo na economia, a educação fica prejudicada, os transportes, o desenvolvimento desse país, ok? Então, existem motivos muito poderosos para essa região estar nessa guerra gigante, porque nessa área do Oriente Médio é uma área que concentra muito, muito petróleo, okay? Então, os países que têm uma grande concentração de petróleo estão ali e dá um interesse internacional em estabelecer governos nessa região, impor governos nessa região que possam fazer com que o preço do petróleo para a venda seja muito barato, e isso prejudica muito esses países. Então, por isso as convulsões constantes da população é uma área realmente muito complexa, ok? Então, a guerra que existe nessa região, né, uma das formas de lutar é o cara colocar bombas no corpo e explodir seus inimigos. É uma situação de grande, realmente, calamidade, né? Muito bem. Então, vamos dar uma localizada onde está o Oriente Médio, né? Nós temos, então, aqui o nosso mapa mundi, vamos partir, então, a partir do Brasil, né? Então, nós temos aqui o Brasil. O Brasil, então, é um país realmente de dimensões continentais, 8.515.767 km². E nós temos, então, aqui ó, a Rússia, que é o maior realmente país do mundo, seguindo, então, pelo Canadá, depois a China, depois os Estados Unidos, então nós temos o Brasil. Quando se fala em Oriente Médio, o Oriente Médio é essa região aqui, ó. Essa região aqui. Nós temos, então, toda a Ásia. Então, temos o norte da Ásia, o sul da Ásia, o leste e o oeste, então fica aqui ó, entre o oeste e o sul, fica aqui então a sudoeste da Ásia, é formado por 17 países. Atualmente a área calculada está em quase 6,6, mas é calculado como se fosse 7,2 milhões de quilômetros quadrados. Se nós compararmos com o Brasil, que tem 8.515.767 quilômetros quadrados, então essa região formada por 17 países, ela se assemelha, então, quase se assemelha ao tamanho do Brasil. Olha só, vamos dar uma olhadinha num detalhe. Aqui nós temos uma linha, essa linha que está cortando aqui o meu mapa, é a linha, então, do Equador. A linha do Equador, ela passa aqui no norte do Brasil, na verdade. Então, o Brasil tem 7% no hemisfério norte, a maior parte está no hemisfério sul, 93% no hemisfério sul. Todo o Oriente Médio está aqui no hemisfério norte, né? Aqui nós temos o continente africano, então fica aqui, ó, do lado do continente africano, ao nordeste do continente africano. Repara que aqui nós temos a linha do Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer corta lá o Egito, passa aí no norte da África, corta o Egito e vai cortar o Oriente Médio, né? Será que o Trópico de Câncer, que corta o Oriente Médio e vai dar uma delimitação climática, se compararmos com o Trópico de Capricórnio, o Trópico de Capricórnio corta a região sul do Brasil, né? Corta o norte do Paraná, um pedacinho do Mato Grosso e um pedacinho sul ali de São Paulo. Então nós temos aqui um clima que ele tem embora ele esteja próximo a uma linha climática, né?
temperada, a maior parte da região é temperada, só que aqui nós temos um clima específico porque é uma região desértica. Então nós temos ali um clima basicamente desértico e semiárido, nós temos que entender um pouco mais sobre isso aqui. Então, por enquanto, 17 países que ficam aqui no sudoeste da Ásia, e aí então eles estão totalmente no hemisfério norte e são cortados, então essa região é cortada, o Oriente Médio cortado pelo Trópico de Câncer, ok? Muito bem. Aqui nós temos então os países do Oriente Médio, temos aqui o norte do continente africano, aqui nós temos o chifre da África, ok? O chifre da África aqui é assim, muito bem, norte do continente africano, aqui nós temos a Europa e a Itália. Nesse mapa aqui, existe aqui um bloqueio, na verdade, mas aqui existe um estreito chamado Estreito de Gibraltar, que permite que alguém que navegue pelo Oceano Atlântico entre aqui para o mar Mediterrâneo, olha só, o mar Mediterrâneo, pode ir aqui para o norte, esse aqui é o Mar Negro, existe uma comunicação, embora aqui esteja fechado, né? Aqui então existe o estreito chamado de Bósforo, que então faz aqui a divisão entre a parte da Turquia europeia, a Trácia, né? E aqui nós temos então a Turquia asiática, ok? Então nós temos aqui a Turquia ao norte, nós temos então aqui o Mar Negro. Você percebe que tem uma área de azul aqui, que também tem o chamado de Mar Cáspio, né? Nessas regiões norte. Então além da Turquia existe aqui o Irã, que é um dos grandes países dessa região. O Irã, né? Temos a Turquia, o Irã, temos aqui a Síria, temos o Chipre, não vai confundir com o chifre da África que está aqui, esse aqui é o Chipre. Temos o Líbano, temos Israel, que está aqui em vermelhinho, né? Temos aqui o Egito, que é a parte asiática do Egito, né? Aqui nós temos a península do Sinai. Temos aqui a Jordânia, a Arábia Saudita, que é o maior país dessa região. A Arábia Saudita tem uma área de 1.900.000 km², enquanto o Irã tem 1.600.000 km², são os dois grandes países dessa região, ok? Temos então ao sul da Arábia Saudita o Iêmen, temos aqui Omã, temos aqui os Emirados Árabes, temos aqui então Catar, que é uma península, e temos aqui Bahrein, que é uma ilha, que é um país, é uma ilha que tem o dobro, mais ou menos, do tamanho da ilha de Santa Catarina. Nossa ilha tem 424 km², eles têm lá o dobro dessa ilha. Então, um país muito pequeno, né? Então, ao norte nós temos aqui o Kuwait, nós temos então o Iraque e atrás do Irã, lá ao leste do Irã, nós temos então o Afeganistão. Esses são os países do Oriente Médio. Vamos dar uma olhadinha, né, nesse mapa aqui, ó, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos então aqui o nosso mapa do Brasil, na verdade, o mapa do Brasil. E vamos sair aqui do Brasil, ó, e vamos então até o Oriente Médio. Mas vamos colocar umas grades aqui, né? Vamos colocar umas grades aqui assim, muito bem. Então olha só, temos aqui, né, no norte do Brasil, aqui a linha do Equador. Vamos então chegar até o Oriente Médio, ó. Aqui nós temos então, né, vamos então passar aqui pelo continente africano, né, continente africano. A linha do Equador corta bem no meio do continente africano, olha só que coisa curiosa. Vamos então ao norte do continente africano, temos aqui o Trópico de Câncer. E é essa região aqui, que nós temos então os 14 países aí, os 17 países, perdão, que fazem parte do Oriente Médio, né? O Oriente Médio, muito bem. Essa região aqui é uma região desértica, né? É uma região desértica. Então, o clima próximo aos litorais é chamado um clima mediterrâneo. O Mediterrâneo faz uma grande influência aqui assim, né? Onde os verões são quentes e secos e os invernos vão ser frios, né? Então nós temos aqui, ó, essa região então que é o Mar Mediterrâneo. O Oriente Médio vai desde o Mar Mediterrâneo aqui, ó, e vai até o Golfo Pérsico, até aqui assim, ok? Então essa região toda é uma região então do Oriente Médio, né? Muito bem, essa aqui é uma região desértica, e se nós temos aqui o Trópico de Câncer, o que é o Trópico de Câncer, né? O Trópico de Câncer, ela é uma área de alta pressão atmosférica. Como assim? Se nós temos aqui a linha do Equador é uma área quente, é uma área receptora de ventos. Então os ventos, eles chegam na linha do Equador, sobem. Na linha do Equador, você vai perceber que aqui é bastante água, aqui, é bastante úmido essa região. Então os ventos, eles se concentram na linha do Equador, eles vão subir, né, devido ao calor, vão deixar a umidade, vai gerar bastante chuva nessa região. Tanto que aqui nós temos no centro da África uma área úmida parecendo como, por exemplo, a Amazônia, né?
E quando esses ventos sobem, eles vão então se deslocar e vão descer então já secos e frios para o Trópico de Câncer e para o Trópico de Capricórnio. Por isso essa região aqui é uma região desértica. Por isso aqui o deserto do Saara, um deserto com 9 milhões de quilômetros quadrados, é uma área de alta pressão, ou seja, o vento desce seco, ele repele áreas de chuva. Então nós temos aqui uma região desértica, né? Uma região desértica. A umidade que nós vamos ter aqui assim nessa região, justamente é a umidade próxima então aos rios, né? Próximo aos rios. Nós temos nessa região central a área então chamada de Mesopotâmia, onde hoje em dia é o Iraque. Vamos dar uma olhadinha de novo no nosso então mapa lá, ok? Aqui nós temos então o nosso Iraque, e nessa região nós temos dois rios muito famosos, o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali no centro existe então a capital Bagdá, e essa região é uma região histórica, ali a região da Mesopotâmia, onde na antiguidade, na Mesopotâmia, existiam os povos então na Caldeia, né? As cidades, estados de Ur, Uruk, Nippur, Lagash, ou seja, é uma região de grande história, muita história. O surgimento da escrita cuneiforme, que você vê na porção de história, ela está nessa região aqui assim, ok? Então, são 17 países que estão nessa área e o clima, então, é bastante desértico, né? Essa região vive palco de guerras desde 1991, as mais recentes, né? Quando os Estados Unidos, né, na figura do Bush, presidente Bush, em 1991, faz um ataque nessa região. Conflitos nessa região vão começar, por exemplo, porque essa região é rica em petróleo. E em 1908, né, um geólogo chamado de George Reynolds, ele então em 1908 descobriu o petróleo aqui no Irã. E a partir daí, então, estabeleceu-se a chamada APOC, ou seja, a Inglaterra, né, a Anglo-Persa Company Oil. Então, APOC, Anglo-Persa Company Oil, e começou-se a extrair petróleo nessa região aqui assim, e depois descobriram que a Arábia Saudita, o Iraque, a Síria, o Kuwait, todos esses caras tinham petróleo, e hoje em dia então existe uma disputa gigantesca pelo petróleo. Então, quando se chama nessa região de, lá existem ditadores, etc., então, na realidade, é pelo domínio do petróleo dessa região. A ideia é colocar e garantir presidentes que possam favorecer países externos, que possam então fornecer petróleo, vender petróleo muito barato para esse mundo externo, e há um prejuízo total para a população. Então existem muitas convulsões sociais nessa região, muitas guerras, né? Porque a população quer desenvolver-se, e o interesse geopolítico internacional é muito poderoso nessa região por causa do petróleo, né? Aqui nós temos uma ideia do presidente Bush, 1991, o presidente Bush, né, alegando que essa região aqui ela tinha interesses, a defesa dos interesses americanos, então resolveu invadir essa região. Aqui nós temos o presidente, então, Saddam Hussein. Saddam Hussein tinha, presidente iraquiano, ele tinha entrado em desavenças aqui por causa do petróleo com o Kuwait. Na verdade, o Kuwait tinha baixado muito o preço do petróleo e gerou, então, uma convulsão, uma briga nessa região aqui, e o Iraque, então, invadiu o Kuwait. Estados Unidos, que comprava o petróleo mais barato, então resolveu fazer uma intervenção nessa região, dizendo que os interesses americanos estavam sendo, então, violados. E foi aqui uma guerra gigantesca, era chamada, então, a Tempestade do Deserto, né? Entraram em 1991, os Estados Unidos nunca mais saiu dessa região, porque eles estão lutando contra os árabes, no meio do deserto, na verdade, uma população que está consagrada com a sua cultura, com a sua religiosidade, com o seu idioma, né, em épocas anteriores à Bíblia. Então, nós temos aqui grupos que moram nessa região aqui desde a pré-história. Então, tem uma cultura muito consolidada. Então, o George Bush, então, fez uma invasão gigantesca nessa região. E aqui nós temos, então, as explosões que aconteceram. Então, a área histórica, é um crime histórico que Estados Unidos fez nessa região, né? Então, nós temos um problema muito grande aí. Explosões estão destruindo a arquitetura do lugar, os vestígios arqueológicos dessa região. É tudo por causa, então, de questões políticas, geopolíticas e do petróleo, ok? Então, aqui nós temos, então, a região do Iraque, quando aconteceu a invasão em 1991. Temos, então, aí o presidente, então, George Bush. Em 2003, lembra que em 2001 aconteceu a queda do World Trade Center, na verdade?
E aí então o presidente Bush filho, o Walker Bush, o pai dele, que tinha feito a invasão em 1991, estava bastante doente já e também posteriormente veio a falecer. O presidente então, George Bush filho, então ele caçando o Osama Bin Laden, que era então um dos idealizadores da Al-Qaeda, né? Acusando então a Al-Qaeda de ser e dos grupos insurgentes serem os responsáveis por jogar os aviões que destruíram então o World Trade Center, assunto bastante que hoje em dia ainda é questionado isso, na verdade. Então fez uma invasão nessa região, levou soldados para essa região e invadiu o Iraque, prendeu o Saddam Hussein, que foi enforcado em 2006. A guerra continua até hoje, nós estamos então em 2020, desde 1991 são as guerras mais próximas e as tensões nessa região até hoje não se resolveram. Então nós temos aqui em 2006 o enforcamento então do Saddam Hussein. Existia uma população que gostava muito da administração do Saddam Hussein e claro, existiam os grupos de oposição a esse presidente aí, né? Essa região, ela é uma região então que tem um relevo bastante diferenciado, né? Nós temos aqui o Planalto da Anatólia, uma região bastante elevada, desértica e bastante elevada. O Planalto aqui do Irã, olha só, o deserto do Irã e o Planalto do Irã. Nós temos aqui o Planalto Árabe, aqui nós temos a Península da Arábia, o Planalto Árabe. E aqui no meio nós temos as planícies, a planície então da Mesopotâmia. Nós temos então aqui as planícies litorâneas, na verdade. Então o domínio dessa região é uma região de Planalto com um clima desértico, né? E aqui nessa região a grande força está então na economia do petróleo. Por exemplo, a Arábia Saudita é o segundo país do mundo em petróleo. O primeiro país em reservas de petróleo do mundo é a Venezuela, com 513 milhões de barris de petróleo, seguido então depois pela Arábia Saudita com 286 milhões de barris de petróleo. E essa região então é palco de grandes conflitos então, né? Continuamos, pessoal, a nossa aula então sobre Oriente Médio, no nosso segundo pedaço, né, da nossa aula aí, na sequência, ok? Um grande abraço para vocês e até breve. É isso aí.